Isso. Olá, estamos aqui para mais um encontro do nosso desafio Encontrar-se. E nessa semana, como você sabe, estamos falando de saúde, para que você possa encontrar a sua melhor versão, para que você possa saber a importância da saúde, mas acima de tudo, para que você encontre o equilíbrio e o seu bem-estar. Hoje recebo aqui no nosso estúdio um convidado muito especial. Ele é o Dr. Welton Rodrigues dos Santos. O Dr. Welton é um gastro com excelentes capacitações médicas, com qualificações médicas, com saberes, com experiência. Mas, acima de tudo, ele é um ser humano sensível, um ser humano que tem aqui muito a contribuir conosco nesse grande projeto nosso, meu, seu, que é o desafio Encontrar-se. Dr. Welton, além de médico, é um esposo, companheiro, é um pai presente e eu tenho um grande orgulho de ser a sua irmã. Então, é com muita alegria, com muita expectativa e com muita gratidão que eu recebo aqui nos estúdios para falar para nós sobre o estresse e o impacto do estresse na nossa vida, o Dr. Welton. Welton, a palavra é com você. Peraí, Welton, já estava me esquecendo, eu estou tão empolgada aqui com a presença dele que eu estava esquecendo da nossa habitual frase inicial. E a frase de hoje é: resolver ser feliz, porque é melhor para a saúde. Voltaire. Welton, palavra com você. Meu nome é Welton, eu sou médico gastroenterologista. Vou falar um pouquinho hoje sobre estresse e o seu impacto sobre a nossa saúde. Primeiramente, definir o que é estresse. Estresse é uma reação natural do nosso organismo a estímulos que são tidos como ameaçadores, né? São os ditos fatores estressores. Então, o que acontece no nosso organismo é como se fosse uma ativação do sistema nervoso central, né? E lá está localizado o hipotálamo e a hipófise, que são glândulas que estão localizadas no nosso cérebro, e através da produção de um hormônio chamado adenocorticotrófico, que é liberado pela hipófise, ocorre uma estimulação de uma glândula que fica em cima do nosso rim. Essa glândula é chamada suprarrenal. Então, a glândula suprarrenal é estimulada através desse hormônio e ela aumenta a produção, né, de hormônios chamados cortisol e adrenalina, principalmente, além de outros. E esses hormônios, né, o cortisol e a adrenalina, eles têm reações em todos os nossos sistemas, né, do nosso organismo, principalmente o sistema cardiovascular, sistema gastrointestinal, sistema neurológico e por aí vai. Então é muito importante a gente ter noção de que a exposição a esse fator estressor, seja ela de forma aguda, seja ela de forma crônica, vai gerar impacto num equilíbrio interno do nosso organismo, que é chamado de homeostase. E ocorre um desbalanço, né, e alterações na nossa produção de hormônios, como eu já falei. Então, essa alteração vai gerar esses impactos nos sistemas, como eu disse. Então, como eu já falei, essa liberação excessiva desses hormônios, o cortisol e a adrenalina, eles vão fazer alterar o nosso sistema cardiovascular, causando taquicardia, né, hipertensão arterial, em alguns casos mais graves, até o infarto agudo do miocárdio. Pode alterar também, como eu falei, o sistema gastrointestinal, ocorre um aumento da produção de ácido, que a gente chama de hipercloridria, né, o aumento da produção do ácido clorídrico no estômago, e gerando todos os sintomas, né, azia, queimação, né, dores no estômago, a chamada gastrite nervosa, né, pode alterar também o sistema intestinal, que é o intestino, principalmente o intestino, a síndrome do intestino irritável, causando dor abdominal, distensão, diarreia, constipação. Outra alteração muito importante
desses hormônios no nosso organismo, na produção excessiva desses hormônios, é a alteração no sistema neurológico. Então, dores de cabeça, tontura, diminuição da capacidade de concentração, diminuição, perda de memória, tudo isso são alterações causadas à exposição crônica do estresse. Outro sistema muito afetado é o sistema reumatológico, que é alteração de tensão muscular, fibromialgia, né? Até artrite podem ser desencadeadas pela exposição crônica ao estresse. Outra coisa importante que a gente não pode deixar de falar é sobre a alteração do sistema imunológico. Há uma diminuição na produção das células de defesa do nosso organismo. E aí acontece esses quadros de infecção, de repetição, doenças oportunistas, né? Aquela pessoa que vive resfriada, está sempre doente, né? Por quê? Porque acontece essa diminuição das células de defesa causada pela exposição a esses hormônios, principalmente o cortisol. Esse desequilíbrio, né, que é chamada alteração da nossa homeostase, vamos dizer assim, a consequência dessa exposição a esses fatores estressores, né? Isso gera alteração e desequilíbrio em diversos órgãos. Eu estava citando o gastrointestinal, o sistema cardiovascular. É muito comum também um sistema que é muito alterado, é o sistema neurológico, né? É muito comum o sintoma de insônia, né? Dores de cabeça, diminuição da capacidade de concentração, perda de memória, tonturas, né? Que são sintomas muito comuns relacionados a essa questão do estresse. Outro sistema acometido é o sistema endócrino, né? Podem causar diabetes, porque há uma alteração, a exposição a esse cortisol, né, aumenta a nossa glicemia e pode gerar diabetes, pode causar dificuldade de engravidar por conta das alterações hormonais, né, no sistema reprodutor. Outras alterações que são muito importantes, né, além do sistema que a gente fala, nosso sistema orgânico, que são as doenças físicas, o estresse, a exposição ao estresse, ele gera também muitas alterações psíquicas, né? Sintomas depressivos, de ansiedade, podem causar também diminuição da libido, em alguns pacientes diminuição do apetite, ou às vezes aumento do apetite, e aí advém perda de peso, emagrecimento, ou às vezes ganho de peso, ganho excessivo de peso, né? Todas essas alterações são alterações que a exposição a esses fatores estressores podem causar, né? E é muito importante a gente ter consciência disso, porque existem formas da gente, às vezes, prevenir ou, às vezes, até tratar esse estresse. É muito importante. A primeira condição que eu falo é a gente poder, primeiro, reconhecer que está sendo exposto a um fator estressor. Isso é muito importante, né? Ou a um fator específico ou a alguns fatores específicos. Porque alguns fatores a gente pode tentar eliminar, né? É muito importante aprender a dizer não, reconhecer a nossa limitação, isso é muito importante. Outra coisa que é importante também, aprender algumas técnicas de respiração, de meditação, isso faz parte, né, do tratamento do estresse. Outra coisa que a gente pode também levar em consideração, e aí já deixa de ser um clichê, que são hábitos saudáveis de vida, né? Uma atividade física regular, uma alimentação balanceada, um sono que tenha um sono de qualidade. Tudo isso são fatores que podem tentar tratar as consequências do estresse na nossa vida, no nosso organismo. Além disso, é muito importante citar a psicoterapia, né? Que é um fator primordial no paciente que está com estresse, está sendo exposto a um estresse, né? Um estresse crônico. E aí advém todas as suas complicações. Com certeza, os tempos atuais, né, são tempos de aumento de fatores estressores, né? Seja pela correria do dia a dia, o excesso de trabalho, a questão financeira, as questões sociais, familiares, e principalmente após a pandemia, né? Após a pandemia, que foi um fator estressor extremamente acentuado e que acometeu todos nós, né? Seja da área da saúde, seja de qualquer área,
essa pandemia, após a pandemia, o nível, né, de estresse e as consequências desse estresse no nosso organismo aumentou bastante. Então, nesses 30 anos, né, de contato com o ser humano, a gente consegue perceber o aumento, né, do estresse, né, dessas consequências do estresse na vida de uma pessoa. A prevenção, né, como em qualquer área, ela é muito, né, mais eficaz, muito mais importante do que o tratamento curativo, né? Então, assim, uma internação quando o paciente chega no ápice, né, de um estresse e da sua consequência, como eu já citei, né, um infarto agudo do miocárdio, uma úlcera gastroduodenal, né, que são consequências importantes dessa exposição ao estresse, a prevenção ela vai sair muito mais custo-benefício, né, eficaz do que o tratamento curativo, como uma intervenção hospitalar e às vezes até um tratamento ambulatorial vai gerar danos, né, tanto financeiros quanto psíquicos para esse paciente. A partir do momento em que eu detecto que eu estou sendo exposto a um fator estressor, então isso faz com que eu, antes, né, de ruir, vamos dizer assim, de ceder, de acontecer uma tragédia interna, vamos colocar aí, não só por questões físicas, como a gente já citou, né, essa alteração na homeostase, que é esse equilíbrio interno, também quanto das questões psíquicas, né? Então, se eu detecto essa situação e busco ajuda, né, busco técnicas, busco auxílio para poder fazer esse tratamento, para poder fazer esse curativo, é muito importante. Então, o estresse é exatamente isso. Então, a gente tem que tomar cuidado, prevenir na medida do possível, e a partir do momento em que estiver exposto a esse fator, é importante a gente poder buscar ajuda. A questão da espiritualidade, né, de se conectar com um ser superior, da questão da religiosidade, da fé, da esperança, são fatores em que são extremamente importantes na questão de como conduzir essas situações que a gente chama de fatores estressores e também de como tratar. Então, assim, ela tem um papel primordial, que a partir do momento em que eu busco, né, a minha essência, que eu busco saber o porquê que eu estou aqui, e a partir do momento em que eu tenho isso em mente, eu consigo ter mais, vamos dizer, ferramentas para poder buscar gerir essas situações, para poder digerir essas situações e me lidar melhor com esses fatores estressores, que podem ser de diversas causas. Fatores estressores podem ter como causa importante mudanças, né, mudanças repentinas, como perdas, né, o luto, né, uma mudança de residência, uma mudança de trabalho, né, uma sobrecarga de trabalho, conflitos, né, conjugais, conflitos familiares, são causas estressoras, são fatores que geram esse estresse. E a gente tem que ser capaz de poder se conhecer, estar, né, atento ao meio em que eu estou vivendo, né, ao cenário em que eu estou participando, para a gente poder conseguir buscar ferramentas de controle de tratamento. Com certeza, uma delas é essa questão da espiritualidade, de buscar conectar-se com Deus, da esperança, da fé, e isso, né, aliado à questão do autoconhecimento, de um apoio externo, né, como uma psicoterapia, vai fazer que a gente tenha êxito no tratamento. Eu sou gastroenterologista, então, na minha especialidade, como eu já citei, o sistema gastrointestinal, ele é extremamente sensível, né? A gente cita que o estômago e o intestino são órgãos extremamente emocionais. Então, essa questão do estresse, da exposição a esses fatores estressores, são causas, na maioria dos meus atendimentos, de sintomas relacionados ao sistema gastrointestinal, né? Azia, queimação, dor abdominal, distensão, diarreia, constipação, são sintomas muito comuns da maioria na prática que eu atendo. Então, isso é
é uma cadeia, é como se fosse uma cascata muito importante. E o gastroenterologista, o médico de maneira geral, tem que ter essa sensibilidade. Porque atrás daquela dor no estômago existe um ser humano com problemas situacionais, com problemas familiares, com problemas financeiros, seja ele de qual escala for, e estar atento a isso e buscando oferecer para o paciente essa ferramenta de autoconhecimento. Quando a gente coloca isso, né, no rol de tratamento do paciente e explica que através, no meu caso específico, que é o aumento do ácido clorídrico no estômago, vai gerar aquele sintoma que ele tá sentindo, isso impacta de forma muito positiva no tratamento, porque o paciente entende, né, que não é somente uma questão psicológica, né, que existe uma fisiologia, uma fisiopatologia atrás disso, e que ele não está meramente tendo uma dor no estômago por uma questão emocional. Então é muito importante, isso na minha prática clínica me impacta muito, porque assim, a gente consegue ter o feedback do paciente quando ele volta e ele entende, né, que é o meio em que ele está vivendo, que é aquele fator estressor que está gerando aquele sintoma. Isso contribui excessivamente para o tratamento e a gente tem uma forma favorável e positiva aí no resultado. Essas doenças gastrointestinais, elas têm muita relação com a questão emocional e com a questão alimentar também. Então é muito importante conhecer, né? Nesse dia que eu tive dor no estômago, que eu tive azia, como que foi a minha alimentação, como que foi o meu dia, foi um dia tenso, foi um dia normal, foi um dia tranquilo, ou foi um dia cheio de tensões, né? E isso vai refletir no autoconhecimento para a gente poder, inclusive, melhorar o tratamento do paciente. Bom, saúde, como a Organização Mundial de Saúde define, né, é um estado, né, de bem-estar físico, mental, espiritual e psíquico e social. Então, para mim, com esses 4 pilares da definição, saúde não é simplesmente a ausência de doença. É justamente o que a definição de saúde pela Organização Mundial de Saúde preconiza, que é justamente isso, é esse estado, né, de bem-estar. E aí eu tenho que levar em consideração esses 4 pilares. Se eu estou bem psiquicamente, se eu estou bem fisicamente, espiritualmente, né, e socialmente. Então, é um conjunto que tem que estar em equilíbrio para a gente poder estar buscando e estar conquistando essa ferramenta tão importante que é o estado de saúde. Queria deixar muito claro que a vida é muito curta e a gente tem que buscar entender que a felicidade ela não está no final, como existem, né, vários jargões, inclusive música, né, que a felicidade ela está no caminho. Então, que a gente faça de hoje um dia feliz, através das nossas relações, através das nossas atividades no trabalho, através das nossas atividades que nos dê prazer, né, atividade física, seja o nosso hobby. É muito importante estar buscando isso para poder a gente ter uma qualidade de vida melhor e, como eu falei, hábitos de vida saudáveis. Se existe uma forma de prevenir qualquer doença, seja ela uma neoplasia, um câncer, seja ela uma doença psíquica, são hábitos saudáveis de vida. Então é muito importante, apesar de parecer um clichê, é muito importante a gente ter isso na nossa mente, né? Que hábitos saudáveis de vida, um sono de qualidade, uma atividade física com regularidade, uma alimentação balanceada, isso faz toda a diferença. Amizades, qualidade nas nossas amizades, qualidade no nosso relacionamento, isso tudo vai gerar o fruto, né? Vamos dizer assim, mais precioso, que é a questão da saúde. Encerro, então, mais um encontro do nosso desafio Encontrar-se. Tenho certeza que as palavras sábias do Dr. Welton tocaram o coração de todos vocês, pois ele nos convoca não só pensar sobre o estresse, mas o quanto é possível a gente cuidar da saúde. Ele nos convoca a cada vez mais cuidarmos, a prevenir aquilo que nos adoece, a termos uma vida com mais espiritualidade,
com mais presença, com mais esperança. Essas são questões muito importantes na nossa prevenção para que a gente consiga ter um bem-estar e uma saúde mais plena. Então, quero mais uma vez agradecer de coração ao Dr. Welton e, como habitual, encerro o nosso encontro aqui com a frase do dia, que é: resolvi ser feliz, é melhor para a saúde, de Voltaire. E também encerro aqui, como habitual, com o nosso desafio. E o desafio de hoje é: na fala do Dr. Welton, ele nos apresentou alguns fatores estressores e também algumas situações ou estratégias de prevenção e do cuidado do estresse. O nosso desafio é que você traga esses ensinamentos, traga essas palavras para a sua vida, para que você consiga identificar quais são os fatores na sua vida que estão produzindo estresse em você. Elenque aí, enumere, anote no seu bloquinho de notas. E também, como ele nos trouxe na sua sábia fala, algumas questões de prevenção, algumas questões de cuidado. Quais são as prevenções, os modos que você pode cuidar desses fatores do estresse na sua vida? Buscando, sim, sempre o bem-estar e a saúde. Encerramos, então, mais um encontro do nosso desafio Encontrar-se. Espero você no nosso próximo encontro.